Se afastando da manada. De André Moraes. Prefácio. Tenho a honra de apresentar a você, leitor, quem escreveu este livro. Meu melhor amigo. Meu irmão. O cliente que mudou a minha vida. O aluno que me ensinou. André Moraes é especial, excepcional. A pessoa que, durante toda a sua carreira profissional, por opção, decidiu compartilhar. Mesmo quando aluno na faculdade de engenharia, seu maior prazer era estar à frente dos colegas discutindo as aulas de cálculo e física. Ou representando todos os futuros engenheiros, como presidente do diretório acadêmico. Seu dom era ser a voz de todos, representar os seus pares e orientar aqueles que estavam precisando de apoio. Na vida profissional, o serviço público caiu como uma luva. Salas de aula, creches, hospitais, casas populares, quadras poliesportivas. As reuniões de bairro se estendiam por horas infindáveis, onde havia atendimento individual aos populares. Nunca faltou. Foi então que nosso caminho se cruzou. E assim, na Bolsa de Valores, não foi diferente. Nada era só meu, só dele. Sempre foi nosso. Mas acho que era pouco. Mais gente, mais 2 ou 3, 30, 300, 1000, 1300. Não bastava ganhar. Agora era organizar e compartilhar. Este modelo de dividir nosso dia a dia virou hoje o principal produto que todas as corretoras possuem em sua área educacional. Agora, o André se reinventa em um livro. A melhor e mais concreta forma de compartilhar, deixar registrado em páginas o conhecimento de anos. Mais do que isso, é um jeito de que, mesmo quando a voz não alcance e a internet não funcione, os olhos encontrem um pouco da vontade de estar junto. Valeu! Igor. Introdução. Através da leitura de um livro chamado O Pai Rico, Pai Pobre, um best-seller conhecido de finanças pessoais, escrito por Robert Kiyosaki, tornou-se conhecido para mim o conceito de se afastar da manada. Na obra, a vida de muitas pessoas é comparada com a de ratos de laboratório que ficam girando inúmeras vezes naquelas rodas sem chegar a lugar algum. Compara a experiência à rotina de um cidadão de classe média, que faz uma graduação, recebe em casa um cartão de crédito quando começa a trabalhar, usa o cartão, que considera uma maravilha, uma vez que não precisa mais de dinheiro em papel para qualquer coisa, e depois que arruma um trabalho fica fácil pagar a primeira fatura. Este mesmo cidadão mora com os pais, mas de repente sente a necessidade de ter mais liberdade, oportunidade em que financia um carro e aluga um apartamento. Com isso, o salário é utilizado para custear o cartão de crédito, financiamento do carro e o aluguel do apartamento. Passa o tempo e conhece outra pessoa, apaixona-se e casa, o que resulta em 2 pessoas trabalhando e podendo alugar uma casa maior. Porém, trabalham em locais diferentes, surge outra necessidade, mais um carro, que também será objeto de financiamento. Prosseguem estudando. Por conseguinte, conseguem empregos melhores, são efetivados, recebem promoção e ganham um pouco melhor. Depois vem o primeiro filho e alguns gastos adicionais, tais como escola, lazer, roupas, entre outros. No mesmo ritmo, vem o segundo filho, consequentemente a casa que financiaram não é mais suficiente para a família, então financiam uma casa maior, e o ciclo continua. Chegam aos 40 anos de idade, trabalhando muito, em 2 ou até mesmo 3 empregos, cansados de tanto girar a roda e não chegar a lugar algum. Olham o contra-cheque enorme no final do mês e não sobra nenhum centavo, geralmente o dinheiro é suficiente para pagar apenas o mínimo do cartão de crédito. Nesse momento, o cidadão se pergunta para onde vai tanto dinheiro, percebendo que entrou em uma ciranda que não tem saída. E questiona-se: o que esse pai ensina para o filho? Que ele tem que estudar, ser o melhor aluno, passar no vestibular, fazer uma boa faculdade, arrumar um emprego, senão vai acabar passando dificuldade. Ou seja, fazer a mesma coisa que ele fez e que acabou não dando certo. Fazer o que a manada faz. Nesse livro, Robert Kiyosaki fala que há apenas 2 maneiras de se afastar da manada.
Ser empreendedor e montar o seu próprio negócio. Relato minha própria experiência para ilustrar. Quando eu, André Moraes, comecei a investir no mercado de ações, em um determinado momento deixei o meu emprego estável, onde trabalhava como engenheiro civil e estava tendo um sucesso relativo, e por não ter prazer na atividade, arrisquei no trade. Na época, eu tinha uma vida muito simples e precisava de muito menos dinheiro do que preciso hoje para me manter. Estava indo tudo muito bem, até que surgiu uma nova oportunidade, a de montar um curso para ensinar pessoas a investir no mercado de ações. Nesse contexto, conheci o Igor Rodrigues, que tinha um curso com 2, 3 alunos. Descobriu-se que as pessoas queriam pagar para nos ver operando, e percebemos ali uma chance de negócio. Algo que começou com poucos alunos, ao longo do tempo, transformou-se em salas de operação ao vivo que tem em todas as corretoras. Fomos os primeiros a implantar esse método de ensino no Brasil, eu, Igor Rodrigues e Bo Williams, que hoje também são analistas e trabalhamos juntos com a corretora Clear. Começamos um negócio caseiro, acreditamos e transformamos essa oportunidade em uma forma de conseguirmos mais dinheiro e não depender só dos trades que fazíamos. Ou seja, optamos pela primeira maneira de se afastar da manada, que é o empreendedorismo. 2. Como nem todos são empreendedores, seja porque não gostam, não têm aptidão e estão felizes com o seu trabalho, há uma segunda forma de se afastar da manada, poupar parte do que recebe do salário e investir. Nesse ponto, percebe-se uma grande dificuldade entre os brasileiros. Atualmente, o investimento mais comum é a poupança, que rende muito pouco em relação a outros, que são tão seguros e têm a mesma garantia. Partindo dessa premissa, fácil deduzir que existe um grande temor do investimento no mercado de ações. O mercado de ações do Brasil é minúsculo, e essa é uma das razões que motivou a criação deste livro, explicando como se afastar da manada, por meio da utilização da Bolsa de Valores. Trata-se de uma tentativa de aproximar o mercado de ações das pessoas. Psicologia do mercado. No mercado de ações muitos estão perto da manada, uma vez que ao começar a investir são pouco equilibrados emocionalmente, ou seja, mesmo que tenham muito sucesso na profissão que exercem regularmente, quando entram no mercado têm uma percepção equivocada deste. Uma das perguntas mais frequentes, antes mesmo de fazerem a primeira operação, é: e quanto dá para ganhar no mercado? Portanto, no início, a preocupação principal cinge-se a questões de qual será o lucro, ou com relações equivocadas de balanços de determinado ativo, supondo que prejuízo ou lucro no balanço de determinada empresa é sinal de operação. Com isso, surgem inúmeras frases erradas usadas no mercado que acabam por fazer as pessoas perderem dinheiro. O caminho certo, no entanto, é o do aprendizado, que deve ser ministrado por pessoas capacitadas, responsáveis e dedicadas. Exemplificando, com o estudo aprende-se que o certo não é só pensar no ponto de entrada, mas também nos pontos de saída, para isso a aula que aborda apenas gerenciamento de risco. Percebe-se também que o foco é respeitar o mercado, sempre colocar stop, que é algo difícil, porém espetacular para quem compreende. A parte emocional do trader é imprescindível para o sucesso no mercado de ações. É de se imaginar que muitos têm dificuldade para equilibrar o lado emocional, porque esse lado tem sempre uma expectativa negativa. Para melhor compreensão, segue exemplo: abre o mercado e percebe-se uma boa possibilidade de operação no índice futuro, então, compra-se os contratos e rapidamente eles sobem. Automaticamente, surge a questão de quando aquela operação vai encerrar e consequentemente a tensão aumenta. De repente, sai daquela operação e verifica o seu saldo com um ganho de R$ 1.000. O aspecto financeiro naquele momento está positivo em R$ 1.000 e a parte emocional também fica positiva em R$ 1.000. Em seguida, tenta-se a segunda operação, compra o índice novamente, porém, ele começa a cair e encerra-se a operação, perde-se o lucro de R$ 1.000. A parte financeira fica exatamente igual a zero, mas a parte emocional fica negativa. Fica a menos R$ 1.000. Ou seja, apesar de não ter tido prejuízo financeiro, houve prejuízo emocional. É necessário estabilizar as emoções no mercado de ações, tarefa muito difícil. Mas é assim que acontece no cotidiano.
Sendo engenheiro, médico, administrador, alcança-se um momento da carreira onde, possivelmente, as questões do dia a dia não trazem receio ou euforia. Entretanto, no mercado de ações, por ser um campo novo para muitos, é normal ter dificuldade de agir com profissionalismo, afastar os sentimentos exagerados. Isso resulta em pessoas usando algumas expressões prontas de mercado, que na verdade, faz a maioria perder dinheiro. Essas pessoas são conhecidas como os sardinhas, têm pouca experiência, andam com a manada e falam frases muito engraçadas e prejudiciais para o mercado e suas operações. Expressões usuais entre os iniciantes. Eu vou tirar esse stop porque esse mercado não vai cair, essa queda é só uma correção. Nessa situação acontece algo semelhante a esse gráfico. Na hipótese ilustrada, a pessoa efetua uma compra na seta indicada e exalta-se, pois o primeiro candle depois da compra efetuada mostra o que o mercado vai subir. Logo começa a contabilizar, certo que tinha razão, porque o mercado está subindo. Tudo começa a parecer muito palpável, percebe-se o dinheiro saindo do mercado e fluindo para a conta pessoal. No candle seguinte o preço volta e o medo começa a aparecer. Ai, meu Deus, já tinha ganhado R$ 150 e agora está voltando. Por que será que está voltando? Depois disso, começa a cair mais um pouco e a chegar perto do stop. O desespero bate à porta, começa a pensar o que fazer por estar chegando no stop, e resolve ter a brilhante ideia de tirar o stop. Por fim, tira o stop, supondo que trata-se apenas de uma correção, com a crença que vai voltar a subir. O preço bate no stop. Nesse momento, a pessoa se sente muito bem, porque sabe que o preço vai voltar e que a partir daí vai ganhar dinheiro. Era um risco calculado, mas não parecia ser uma boa opção sair naquele ponto. Porém, ocorre que o preço, que geralmente é cruel com quem não usa a estratégia, despenca. Aquela dor, que ainda não era muito grande, triplica, porque além do prejuízo aumentado, surge a sensação de incapacidade. Os cálculos foram feitos, sabia onde tinha que sair, mas tirou o stop e o mercado começou a cair, cair e cair. Resulta em prejuízo emocional e financeiro. Este exemplo acontece todos os dias e é imprescindível fugir disso. Eu nunca mais coloco stop porque sempre tomo violino. Segue o gráfico para esclarecer a referência. Trata-se do mesmo exemplo do gráfico anterior, ou seja, não importa qual ativo e a razão de querer comprá-lo, simplesmente deseja comprar nesse ponto por algum motivo. E de repente começa a subir e a euforia aparece. Mais uma vez cai um candle logo após a compra e surge a apreensão. À medida que aproxima do preço, angústia-se e a adrenalina aumenta. Quando acontece, a pessoa topa a operação, porque tomou conhecimento que não só topar é coisa de perdedor. O preço bate no stop. Em um determinado momento fica a sensação de missão cumprida e obediência à estratégia. Porém, o preço começa a subir. Então, supõe-se que o preço tinha por objetivo apenas alcançar o seu stop e vai subir e subir. A emoção muda, passa para a raiva, e a culpa passa a ser do André Moraes, que ensinou que tem que só topar. E nesse momento tem-se a impressão que o mercado tinha ciência da localização do stop, então reagiu dessa maneira apenas para paralisar a operação. Como se o mercado se importasse com as operações particulares de cada um. Eu, André Moraes, tomo a violinada, provavelmente, toda semana. Tanto no day trade quanto no swing trade. Mesmo em operações mais longas, onde a ocorrência não é tão frequente. Esclarecemos a expressão com um acontecimento. Certa vez, um homem, nos Estados Unidos, apertou um botão errado em uma ação chamada Procter & Gamble do Dow Jones. A ação estava subindo no dia. De repente, começou a cair 20% porque ele mandou vender 6 milhões de ações no mercado. O Dow Jones estava subindo naquele momento, 0,5%, e um minuto depois, caindo 3,5%. O resultado foi que o mercado brasileiro despencou 8%, quase deu circuit breaker, porque uma pessoa, nos Estados Unidos, apertou um botão errado e derrubou a ação.
Na ocasião, eu estava posicionado com 5 ou 6 papéis para swing trade e fui sotopado em todos, oportunidade em que refleti se realmente valia a pena colocar stop, porque ninguém sabia o que tinha acontecido. Ocorreu que 15 minutos depois o mercado subiu e descobrimos que alguém errou uma ordem e já não dava mais tempo de comprar tudo. Naquele dia, pensei bem e vi que estava tudo dentro dos cálculos e perdi o que eu poderia perder dentro daquelas operações. Lembro-me que uma das ações que estava posicionado era o ativo CEMIG. Eu estava com 6,7% de ganho e saí sotopado no 0 a 0. Tinha colocado stop no ponto de 0 a 0. E, felizmente, continuei colocando stop, que foi uma decisão muito boa. Depois disso, ações como Usiminas, Vale, CSNA, Petrobras, OGX, MMX, caíram cerca de 90% de valor. Se naquele dia eu tivesse tomado a decisão de nunca mais colocar stop por receio de tomar uma violinada, provavelmente eu não estaria aqui compartilhando o conhecimento e teria voltado a trabalhar como engenheiro. Lucro bom é lucro no bolso. Outra frase muito regular e talvez seja válida para quem opera scalper. Essa frase, quando é bem usada, ou seja, por pessoas que fazem scalper, tape hidden, pode até ter muita utilidade. Mas é muito prejudicial para quem usa como desculpa e sai da operação rapidamente, por não querer perder e acaba se acostumando a ganhar pouco. Metade de tudo que é feito no mercado de ações dará errado e metade, certo? O que passa a valer é quanto você ganha quando acerta a operação e quanto perde ao errar. Ao entrar em uma operação, começa a dar certo, a angústia aparece e sai da operação, porque já está ganhando. Porém, antes de sair da operação esse não era o objetivo, e sim no topo anterior. Surgem as dúvidas, e mais e se voltar a cair? E se tomar stop ali embaixo e perder R$ 1.000? O que fazer agora? Sair? Ficar? Seguir a estratégia deixando o preço chegar ao objetivo ou sair antecipadamente para garantir o lucro, mesmo sendo pequeno? E nesse ritmo, acaba saindo no ponto da seta, ou a cabeça explode. Geralmente, acontece isso. O preço sobe, e em vez de ganhar R$ 500, poderia ter ganhado R$ 3.000, 4.000,00 ou R$ 10.000. Essa hipótese é muito comum. Muitos têm qualquer tipo de prejuízo e não saem da operação por não quererem sair perdendo. Assim, a pessoa comprou a R$ 10, a ação vai a R$ 0,02 e continua porque não quer sair perdendo. Em outra situação, a pessoa compra R$ 10, alcança R$ 10,10 e já sai, porque lucro bom é o lucro no bolso. Entretanto, a falta de equilíbrio emocional não pode justificar a saída da operação. É possível que chegue à conclusão de que R$ 0,10 é o seu alvo e a sua estratégia te diz para sair com R$ 0,10. Mas não saia simplesmente porque tem receio de o preço voltar, ou porque o lucro bom é lucro no bolso. Uma operação como essa dá a sensação de derrota, por ter saído cedo demais, mesmo que tenha ganhado. Em síntese, é melhor seguir a estratégia. Expressões usuais entre os que deixaram de ser traders. Vou comprar aqui porque já caiu demais. Isso acontece sempre quando tem alguma novidade com OGX, Petrobras, Vale, CSNA, e diversos papéis que já passaram pela Bolsa de Valores. Às vezes o mercado repete o padrão 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 vezes, e torna-se hábito. O mercado corrige um pouco, compra-se, ele volta a subir e faz novo topo. Lembro-me que em 2007 fui jantar com o Igor Rodrigues em um restaurante na Paulista e ele me falou o seguinte: um dia o mercado vai testar o topo, não vai romper, vai descer e acabar com todo mundo que se diz trader. Precisamos ficar atentos a isso porque o dia que acontecer temos que saber trabalhar na venda. Aconteceu exatamente isso em 2008 e muitos quebraram. Um gráfico atual de uma ação que tem um perfil que pode trazer muito prejuízo é par 4. Este é um gráfico que data de 1999, em que o ativo nunca tinha caído. Subiu em 2000,
corrigiu um pouco e depois disso fez movimentos sempre ascendentes, subia geralmente no segundo semestre do ano e corrigia no primeiro. Em 2007, 2008 deu uma consolidada e em 2009 começou a subir novamente. E está acontecendo exatamente isso. Nunca viu-se esse ativo cair. Então, supõe-se que é muito fácil comprar par 4, pois se nunca caiu desde 1998, por que vai cair agora? Par 4 é blue chip, nem precisa colocar stop. E aconteceu isso. Par 4 cai 50%, e então deduz-se, será que vai voltar? Mas é uma boa empresa, então vai voltar. Mas e se não voltar? Tem diversas empresas boas que passaram exatamente por isso e não voltaram a subir. Observa-se tanta coisa aparecer e sumir. Algumas empresas ruins tornaram-se boas, mas aconteceu o oposto com muitas empresas boas. Portanto, não é possível afirmar que a Par 4 vai voltar para R$ 100 ou se vai cair até R$ 5. Mas é certo que todos aqueles que compraram nos R$ 90, porque já tinha caído demais, estão hoje bem chateados com a decisão que tomaram. O balanço veio com lucro, vamos comprar que vai bombar. Há muita diferença em como as pessoas veem o balanço nas manchetes dos portais de notícias e como realmente são. Usualmente, não leem a matéria inteira, apenas o título. Supõe que se no título há informação que tal ação teve lucro, concluem que o preço vai subir. Geralmente, acontece o contrário, porque o mercado não se importa com aquele número absoluto, sendo prejuízo ou lucro. O mercado, na verdade, já estudou isso e sabia que ia acontecer. O que importa é se veio acima ou não das expectativas dos analistas. No dia 27 de outubro de 2015 houve um exemplo ótimo, da Embraer. Nesse dia de manhã muitos falaram que a Embraer desabaria no dia porque o balanço deu prejuízo. E nesse dia a Embraer se comportou assim. No último candlestick diário do ativo EMBR3 é possível observar que subiu 4,78%, mesmo com o mercado e a maioria das ações caindo. Expressões usuais entre os que têm sucesso na bolsa. Eu não faço a mínima ideia para onde vai o mercado e isso não importa. As pessoas dão muita atenção para o que vai a R$ 30 ou a R$ 60. O ativo vai a R$ 50 ou a R$ 3? E concentram nessas questões. É usual em qualquer chat, fórum, discussão, essa briga do Sardinha. O Sardinha vai junto com a manada, querendo migalha de alguma coisa, como se lucrasse apenas acertando a tendência do mercado. Entretanto, a pergunta que deve se fazer sempre é, se subir, como ganhar dinheiro? Se cair, como ganhar dinheiro? Porque é certo, independentemente de onde vá, em que ponto vai parar, não importa, entrar no mercado é para ganhar dinheiro. Fora do mercado, é o momento para pensar em economia, Brasil, empresas, pessoas, ter o comportamento do cidadão comum. Gaste o tempo necessário que for para desenvolver a sua estratégia. Frase dita por pessoas como Bo Williams, Igor Rodrigues, Alexander Elder, André Machado, que foram importantes no meu aprendizado. O que acontece muito é o uso da média móvel e fazer 2 trades. Se o primeiro dá certo e o segundo dá errado, conclui-se, então, que aquela estratégia não funciona mais. Em seguida, muda para IFR, faz um trade dá certo, o segundo dá certo, o terceiro dá errado, resulta em outra desistência. E começa a pensar em outra. Assim, mudam sempre para estratégias que concentram apenas na análise e nunca no que é importante, do gerenciamento de risco. Fica-se inúmeros anos no mercado e nunca consegue desenvolver uma estratégia que dê dinheiro no longo prazo. Frequentemente sou questionado por que saio das operações de swing trade na sexta-feira. E a resposta é simples, porque está dando mais dinheiro. Eu adaptei a minha estratégia com a condição do mercado. E eu sigo a minha estratégia independentemente se vai subir ou cair mais 10% na segunda-feira.
Com o passar do tempo moldamos a nossa estratégia para o mercado, e a partir daí, testa-se, faz um backtest e se observado que dá certo, apenas deixe de procurar qualquer coisa e siga a sua estratégia. Isso vai garantir o seu sucesso e felicidade no mercado. Perca todas as oportunidades que não atendam sua estratégia. Oportunidade encontra-se todos os dias no gráfico, e todo momento. Relato experiência transmitida pelo meu pai para melhor compreensão. Quando saí de casa, aos 13 anos, para estudar em Goiânia, que oferecia ensino de qualidade, fui sozinho e meu pai falou para mim de uma forma bem simples: e se passar um cavalo arriado ao seu lado, pule em cima dele, porque ele não passa uma segunda vez. O que ele quis dizer: se você encontrar uma oportunidade na sua vida, aproveite, porque provavelmente essa oportunidade só ocorrerá uma única vez. Seguindo essa máxima, parei no mercado de ações onde passa um cavalo arriado a cada 5 minutos do nosso lado. Às vezes, quando perde-se uma oportunidade de trade e é possível que haja sofrimento, querer pular em cima desse cavalo, entrar no meio do movimento do trade, porém, pode acontecer de machucar-se muito. Então, quando surge uma boa oportunidade, que está afinada com a estratégia, aparece na tela com intensidade tão grande que, ou tem que virar de costas, ou fechar os olhos para não aproveitar. Ou seja, ela é inevitável. Em síntese, não há necessidade de procurar, a oportunidade quando é realmente boa acaba nos encontrando. Outro ponto que há resistência em admitir, mas é muito importante ser compreendido: não é possível acertar mais do que 60% das operações. Então, a cada 10, acerta-se no máximo 6. As outras 4 darão errado e tomarão stop. Nesse contexto, caso acerte-se apenas essa porcentagem, é necessário aprender a perder. O que faz vencer no longo prazo é o gerenciamento. Há pessoas que acertam 6 de 10 e ganham menos do que quem acerta 4 de 10. Pode até ter os que acertem 9 em 10, porém, se na operação que errar perder muito mais dinheiro do que ganhou nas outras 9, o resultado é pouco satisfatório. Assim, preocupe-se com quanto ganha nas operações que darão certo e o quanto perdisse nas que darão errado. E vai acontecer. Se toda vez que perder houver um prejuízo de X e ao ganhar, um lucro de 2x ou 3x, no final, a conta fica positiva. Se acontecer de acertar metade das operações e ganhar pouco e quando errar perder muito, a conta nunca vai fechar positiva, nem se acertar 90% das vezes. É crucial aprender a perder. Se você não tiver um bom gerenciamento de risco, nós vamos fazer você sofrer. Quem tem experiência no mercado fará sofrer se não existir um bom gerenciamento de risco. Gerenciamento de risco é algo que poucas pessoas escutam falar. Eu, André Moraes, li isso a primeira vez em 2007 ou 2008 em um blog que o Bo Williams tinha sobre psicologia do mercado. Naquela época, ninguém falava sobre psicologia do mercado, gerenciamento de risco. E com o tempo percebi que precisava parar de ficar mexendo na minha análise técnica e melhorar o meu gerenciamento de risco. A partir daí todas as mudanças feitas na estratégia foram para melhorar a gestão de risco. A minha análise técnica atual e de 10 anos atrás é a mesma, o que mudou foi a forma de gerenciar as posições, ativos, tempo gráfico e a estratégia em si. Outro aspecto que é importante ressaltar cinge-se a manter a euforia e o medo fora das operações. É muito mais fácil falar do que realmente fazer isso no dia a dia. Pessoalmente, não sou 100% equilibrado emocionalmente. Estou hoje e vou lutar até o fim do dia para ser equilibrado e, se conseguir, venço a batalha. No dia seguinte, nova batalha. E por aí vai. Haverá o dia em se está de mau humor, vai errar, querer se vingar do mercado. Com o passar do tempo, o equilíbrio vai sendo alcançado pouco a pouco. Acontece quando testa-se a estratégia, que dá certo no longo prazo. A partir daí, caso haja lucro ou prejuízo no dia, se essa ou a outra operação dará errado, pouco importa. Porque sabe-se que no longo prazo, simplesmente seguindo o plano traçado, haverá lucro. E lucro é o que importa. Portanto, seja um profissional. Evite os seguintes pensamentos.
Vou tirar o stop porque é só uma correção. Nunca mais coloco stop porque sempre tomo violino. Vou sair daqui porque lucro bom é lucro no bolso. Vou comprar aqui porque já caiu demais. E siga os próximos. Eu não faço a mínima ideia para onde vai o mercado e isso não importa. Perca todas as oportunidades que não atendam suas estratégias. E preocupe-se com: se o mercado subir, como vou ganhar dinheiro? Se o mercado cair, como vou ganhar dinheiro? É isso que importa. O que ajuda a manter a cabeça no lugar? É importante adquirir experiência antes de operar com todo o capital. Assim, caso cometa-se erros, haja necessidade de melhorar a estratégia, de colocar stop, de aprimorar o gerenciamento de risco, é aconselhável que isso ocorra com um capital pequeno. Quando houver segurança, aumentase o máximo do capital. Porque qualquer capital é possível de ser absorvido pelo mercado hoje em dia. É recorrente as operações com mini-contratos, que é um mercado alavancado. Portanto, caso utilize a alavancagem, deve-se fazer de forma racional. Ela não pode ser utilizada para completar capital insuficiente, mas para ser usada em momentos de tendência, onde a estratégia permita operar e arriscar mais. Necessário estar atento a isso. Opere mercado em tendência. O mercado às vezes lateraliza e muitas pessoas tentam achar padrões onde não há. Portanto, esqueça isso. Opere mercado em tendências. O que dá retorno de capital é esse tipo de mercado. Ou seja, deixe a sua astúcia e força de operação apenas para o mercado em tendência. Deve-se deixar de lado as operações contra a tendência. Sem tentativas de achar fundo e topo. Isso é para pessoas que possuem bola de cristal e não para trader. Trader não vive de repique. Todos os que focam em tentar achar fundo e topo, ou ficam pobres, ou loucos, ou pobres e loucos. Ninguém sobrevive. O trader para sobreviver faz uma primeira e segunda tentativa e falha, mas, em seguida, tenta a terceira, pega um momento de tendência e ganha o dinheiro de 10 operações que deram errado e consegue acumular capital. Quem opera contra a tendência acerta 10 vezes, mas quando erra, geralmente perde tudo o que ganhou e às vezes fica em débito. Importante ter muita disciplina, como em qualquer outro aspecto da vida, e ter disciplina no mercado mais concorrente do mundo é primordial, portanto siga a sua estratégia. E por fim, é necessário saber gerenciar o risco, que ainda será discutido com mais detalhes. Outro fator importante é conhecer o período do dia em que opera-se bem. Na minha experiência, logo que comecei, fazia ótimos trades na parte da manhã, geralmente devolvia tudo na hora do almoço e à tarde tentava recuperar aquilo que tinha perdido. Dessa forma, descobri que o mercado também tem momentos de operação. Esse é um gráfico que mostra como, geralmente, um pregão se comporta, de acordo com os horários, há exceções. Às 9 horas abre o índice futuro. A cotação desse índice é muito ligada à cotação do índice americano. Então, geralmente, se lá está subindo 1% aqui também sobe e se lá fora está caindo muito, aqui também cai. Esse momento é com pouca liquidez até o momento de abertura do mercado de ações brasileiro, às 10 horas. A partir das 10 horas começa a ter volatilidade e liquidez. Até umas 10 horas e 30 minutos, horário que abre o mercado americano, é possível fazer boas operações. A partir das 10 horas e 30 minutos, é importante, porque abrem as ADRs, American Depositary Receipt. É um horário significativo, onde tem reversões de tendências, mercados desequilibrados, ou quando a tendência se intensifica, sendo um bom momento para ganhar dinheiro. Geralmente se mantém assim até às 13 horas, onde o mercado desacelera. Isso ocorre porque o trader tem que almoçar. Mesmo os operadores de fundos de investimentos começam a recolher ordens para o final do dia. Geralmente, a desaceleração vai até às 15 horas. Nesse momento, a liquidez começa a aumentar, assim como a volatilidade. E liquidez com volatilidade é muito bom. E fique em uma boa liquidez até às 16 horas.
Quando o mercado entra em tendência, que dificilmente é revertida, até o final do pregão às 17 horas. Às 17 horas o mercado fecha. O que percebemos nesses gráficos é que o início e o final do pregão são momentos de alta liquidez e volatilidade. No meio do pregão há pouca operação. Pessoalmente, opto pelo day trade com as 3 horas do início do dia e para o swing trade com as operações no fim do dia. Não entro para o swing trade em nenhuma operação antes das 11 horas, porque evito o amador, que geralmente tem uma ideia equivocada do mercado. A partir desse horário o mercado está um pouco mais maduro. O início do dia é mais interessante para o day trade. Então, questiona-se, essa é a estratégia certa? Não, essa é a minha estratégia. Mas é aconselhável adaptar a estratégia em relação a estes pontos, liquidez e volatilidade no início e final do pregão, e no meio, um pregão mais morno. Geralmente, a estratégia que tem sucesso no meio do pregão, não dá certo nas pontas e vice-versa. Algo que também pode influenciar bastante são as notícias e o trade. Escuta-se algumas frases prontas como, notícia boa, agora a ação vai subir ou notícia ruim, agora a ação vai descer. Muitas vezes não acontece, porque a pessoa vê apenas o título da notícia. Exemplo.